Meus tios e minha mãe estão me processando porque minha avó deixou tudo para mim no testamento. Mas ela já esperava por isso e deixou seu advogado preparado para me ajudar. Minha avó morreu e ainda nem estava fria, mas meu telefone já estava explodindo de ligações e mensagens. Porém, não vim aqui para falar sobre as pessoas prestando condolências, e sim sobre o senso de direito de algumas. Tenho 28 anos e me dói estar passando por isso. Por um lado, há a morte da minha avó, a quem eu amava muito, e por outro, está minha família se achando no direito à herança dela. Foi isso o que aconteceu. Tinham-se passado alguns dias da morte da minha avó, e de repente, minha mãe estava me escrevendo, perguntando se eu sabia algo sobre o testamento. Eu disse que não, o que era verdade, porque não tinha ouvido nada sobre isso nem sequer tinha pensado no assunto. Ela respondeu, ok, com um ponto final. Aí eu soube que vinha algo ruim, porque minha mãe nunca pontua nenhuma mensagem, e isso soou estranho. A reunião com o advogado da minha avó ocorreu alguns dias depois, no escritório dele. Estavam lá meus pais, meus tios e meus 2 primos. O pior da reunião é que os outros não agiam como se a matriarca da família tivesse acabado de morrer. Estavam mais preocupados com outra coisa, com o que dizia o testamento. O advogado começou a ler, e foi aí que o caos familiar se instaurou. Alguns, pelo visto, já sabiam um pouco do que o documento dizia, mas esperavam que não fosse tudo confirmado. A casa, as economias, os investimentos, as joias, o carro. Era tudo para mim. Eu não estava entendendo direito, porque naquele dia não acordei pensando, tomara que a avó me deixe tudo. Eu nem sequer esperava nada. O primeiro a explodir foi meu tio, que gritava que aquilo devia ser uma maldita piada, porque ela não poderia deixar tudo para uma pirralha como eu. Ele começou a gritar que isso era impossível, e pediu que trouxessem outro advogado para ter certeza de que o atual estava fazendo a coisa certa. O advogado tentou fazê-lo entender que as coisas não funcionavam dessa maneira, mas meu tio não ouvia a razão. Minha mãe começou a chorar, mas não porque a mãe dela tinha morrido, e sim porque dizia que tudo estava errado. O rosto da minha tia, a outra filha da minha avó, ficou vermelho, e ela me apontava. Sim, gritava que eu tinha manipulado uma velha moribunda. Sim, ela disse velha. E ainda se perguntava por que ela não lhe tinha deixado nada. Meus primos também me olhavam com raiva e tentavam consolar os pais. A única coisa que eu disse foi que nem sabia disso, mas foi em vão. O advogado me aconselhou nesses casos, já que tinha experiência com heranças que não deixam todos felizes, a não tentar argumentar com eles. A única razão pela qual estávamos todos ali era porque a avó queria que o resto das pessoas na sala ouvisse que ela não tinha deixado nada para eles. A avó também deixou uma carta explicando seus motivos ou, pelo menos, dando uma resposta. Vou parafrasear aqui, mas espero que a ideia central seja entendida. Queria deixar para a Ópia tudo o que possuo porque sei que ela fará o melhor com isso. Não vai dilapidar em algum divórcio, não vai gastar em coisas frívolas, não vai usar para gastar em festas. Sei que muitos de vocês agora estarão com raiva e eu entendo, porque se sentiam no direito às minhas coisas, mas eu me importo muito pouco. Imagino as lágrimas falsas no meu funeral, se é que deixaram cair alguma. Se tiverem algum problema com a minha decisão, podem vir me procurar, já sabem onde me encontro, mas tenham cuidado para não serem mandados para baixo em vez de para cima. Aqui não há lugar para gente como vocês. A carta desencadeou a loucura familiar, mas o advogado disse a todos que seu trabalho havia terminado e que precisavam desocupar o local. Meu tio queria ver a carta, mas o advogado disse que, se ele precisasse de uma cópia, poderia pedir à secretária dele na saída. Eles estavam um pouco relutantes em ir embora, mas depois que ele lhes disse que os levaria ao tribunal se não saíssem, eles foram. Ele me ofereceu ficar um pouco, para evitar sair com eles e para falarmos de alguns detalhes. Aceitei a oferta porque já sabia o que me esperava. Mesmo assim, meu telefone estava explodindo com mensagens de voz e de texto. Se meu telefone tivesse sinal para sinais de fumaça, também teria recebido. Era para me informarem o que pensavam de mim. Todas coisas pouco bonitas, por sinal. O resumo: interesseira, bruxa, manipuladora, ladra, golpista, mimada, cachorrinha de colo da avó. Minha prima mandou uma mensagem dizendo que eu deveria ter vergonha de mostrar o rosto em qualquer lugar. Silenciei o telefone, mas mesmo assim mantive essa via de comunicação aberta, como o advogado inteligentemente me aconselhou. No dia seguinte, meus pais apareceram. Minha mãe disse que tínhamos que falar sobre dividir as coisas de maneira justa. Perguntei qual era a maneira justa, e a explicação dela não tem preço. Ela sugeriu que eu poderia ficar com as joias. Embora não tenha dito isso, elas não tinham tanto valor quanto o resto das coisas, e eram algo mais emocional. Mas que podíamos compartilhar os ativos líquidos, porque era isso que a minha avó realmente teria querido. E quando ela diz compartilhar, quer dizer eles ficarem com tudo. De fato, já tinham um plano escrito de como tudo de valor seria dividido entre meus tios e meus primos. Isso, segundo as palavras da minha mãe,
para garantir que todos ficassem bem, mencionando que isso era o que correspondia e não o que uma velha decrépita, palavras textuais, pudesse pensar. Se alguém nos comentários tem uma leve ideia de por que minha avó não deixou nada para eles, sou toda ouvidos. Ou melhor, toda olhos. A verdade é que não consigo pensar em nenhuma razão para minha avó não deixar nada para essas maravilhosas pessoas. Eu disse a ela que minha avó tomou sua decisão e que estava bastante claro. O rosto da minha mãe ficou branco, depois amarelo e, por último, roxo. Ela gritou que eu ia pagar por isso e foi embora sem se despedir. Meu pai a seguiu tão de perto por trás que, com certeza, podia cheirar os peidos dela. 2 dias depois disso, fui notificada legalmente, com papéis de verdade. Eles estavam me processando. Minha mãe, meu pai, meu tio e minha tia. Os documentos diziam algo sobre influência indevida e capacidade mental diminuída, exigindo que o testamento fosse anulado e que tudo fosse distribuído segundo as leis de sucessão intestada. Por sorte, a avó esperava por isso, e o advogado de sucessões também. Já estava tudo arranjado pela minha avó com o advogado. Eles estavam esperando por isso, e ele tinha muita papelada preparada. Não vou aborrecer vocês com as questões legais, mas basicamente eles tinham que provar que minha avó não estava em seu perfeito juízo, ou que eu a manipulei de alguma forma. Boa sorte com isso. Havia até provas em vídeo dela, e uma avaliação por um profissional dando seu consentimento de que ela estava bem. Minha avó estava doente, mas muito mais lúcida do que muitas pessoas até o dia em que morreu. Minha avó tinha passado por muita coisa com a família, então sabia como essas pessoas pensavam e queria ferrar com eles até depois da sua morte. Eu não estava ciente do plano até o advogado me atualizar. Minha avó não queria que eu ficasse presa no meio até que fosse necessário. Esse momento era agora. Começou a fase de descoberta de provas, discovery, e eles queriam cada mensagem de texto, e-mail e registro de ligações entre minha avó e eu dos últimos 5 anos. Perfeito! Eu não tinha nada a esconder. O que iam encontrar era que eu a visitava todas as semanas. Meus primos podem dizer o mesmo? A levava a consultas médicas, ia ao supermercado com ela, consertava coisas na casa dela quando quebravam. Algum dos filhos dela se preocupou com isso nesse tempo? Mais do que isso, mesmo que eles não tivessem pedido essas provas, nós as teríamos apresentado. Enquanto isso, minha mãe a visitava talvez uma vez por mês, se muito. Meu tio não aparecia. Minha tia só vinha nas festas e geralmente ia embora cedo, reclamando de alguma coisa. Mas a fase de descoberta de provas funciona para os dois lados, então nós também descobrimos várias coisas lendo as mensagens que a avó recebia deles. As mesmas que ela não tinha se dado ao trabalho de apagar e que estavam em poder do advogado de sucessões. É o que se pode esperar de uma família que se acha no direito ao dinheiro. Minha mãe pedia dinheiro à minha avó constantemente. Minha avó deu um pouco no começo, mas ultimamente respondia para ela arranjar um trabalho. Quando minha mãe respondia que já tinha um, minha avó dizia para ela arranjar um melhor. Também havia mensagens da minha mãe para outros familiares falando sobre como esperava que minha avó fosse seu caixa eletrônico. Um fio de conversa falava com meu tio sobre como ela esperava poder convencê-la a pagar uma emergência médica para poder tirar férias no Havaí. Minha avó não pagou essas férias e minha mãe nunca tirou, mas ela estava consultando o meu tio para que ele desse ideias do que dizer. Basicamente, os dois estavam no meio de um brainstorming de como manipulá-la. Minha família tentou entrar na casa da minha avó, apesar de eu ter trocado as fechaduras como o advogado me aconselhou. Não tínhamos câmeras porque não teríamos tido tempo de instalá-las, mas consegui algo melhor que isso: vizinhos fofoqueiros. Minha avó vivia em um bairro cheio de aposentados, então eles eram perfeitos para vigiar a casa como um falcão. Levei uns biscoitos para cada um e disse que, se vissem alguém rondando a casa, chamassem a polícia e depois me ligassem. Encontraram minha tia fazendo isso, tentando usar a chave dela na fechadura. Ela disse aos policiais que era a casa da mãe dela e que, por algum motivo, a chave não funcionava. A polícia ameaçou prendê-la se ela não fosse embora, e isso ajudou a fazer com que não aparecessem de novo. Avançando um pouco, recebi uma mensagem do meu pai. A primeira vez que ele me contatava diretamente desde que tudo isso começou. Ele disse que minha mãe estava tendo ataques de pânico porque tinha perdido a mãe, e também o dinheiro que serviria para melhorar a vida deles. Queria que eu buscasse no meu coração o amor pela minha família, e fizesse o mais conveniente para todos. Respondi que tinha muito amor pela minha família, minha avó, e que estava fazendo a coisa certa cumprindo os desejos dela. Meu pai disse que minha avó era uma pessoa má, e que não merecia que ninguém cumprisse seus desejos. Então, escrevi de volta que se ele achava que ela era uma pessoa má, não deveriam querer o dinheiro dela. Meu advogado recebeu o pacote de provas deles, entre aspas, porque era honestamente patético. Tinham 3 testemunhas que iam declarar que minha avó às vezes parecia confusa. Sim, ela tinha 89 anos. Às vezes esquecia onde deixava os óculos, mas isso acontece com todos nós. Mas ela nunca esqueceu o que fizeram com ela. Também tentaram dizer que eu a isolei da família e tinham testemunha disso.
O ruim para eles é que eu também tinha testemunhas, como vizinhos e amigas da minha avó, que podiam dizer exatamente o contrário. Meu tio decidiu tentar outra abordagem. Aparecer no meu apartamento às 11 da noite, completamente bêbado, batendo na minha porta e gritando que eu o fiz recair no seu vício. Essa dependência dele é parte do motivo de ele não se dar bem com a minha avó. Mas não quero entrar nessa toca de coelho porque a publicação vai ficar muito longa. Meus vizinhos chamaram a polícia e o levaram por intoxicação em via pública. Nem sequer tive contato com ele. Caso ele ficasse agressivo, eu tinha motivos para me preocupar. Quando começaram os depoimentos, eu fui a primeira. O advogado foi super agressivo. O ângulo era demonstrar que eu a havia manipulado, e todas as perguntas dele giravam em torno disso. Me perguntou por que eu a visitava tanto. Eu disse: porque ela estava muito doente e eu não sabia quanto tempo me restava com ela. Ele me perguntou se eu sabia do testamento antes. Eu disse que não, não até a leitura. No depoimento da minha mãe, ela se contradisse várias vezes. Em uma delas, disse que visitava a minha avó pelo menos 2 vezes por mês, mas os registros e os testemunhos de outras pessoas diziam o contrário. Depois disse que nunca pediu dinheiro. Quando lhe mostraram suas próprias mensagens, ela mudou para o discurso de que eram pequenos empréstimos. No total, ela havia solicitado mais de $30.000 em empréstimos ao longo dos anos. Falou muitas coisas incorretas, entre elas coisas que não sabia sobre sua própria mãe, porque quase não tinha relação com ela. O depoimento do meu tio, pelo que me contaram, foi um desastre total. Admitiu que não visitou minha avó nos 18 meses antes de ela morrer. Pelo menos não mentiu. Admitiu que uma vez solicitou uma quantia de $40.000. Era para uma oportunidade de negócio que hoje valeria, segundo suas estimativas, mais de $2 milhões. No entanto, falhou miseravelmente ao explicar o negócio e como hoje valeria essa quantia. Ficou hostil quando lhe perguntaram sobre aparecer bêbado no meu apartamento. Também quando lhe perguntaram sobre um incidente que levou ao fato de minha avó e ele não terem mais relação desde um ano antes. O tribunal ordenou mediação. Ficamos em salas separadas e um mediador ia e vinha durante 4 horas. Eles queriam 60% de tudo. Eu fiz uma contraproposta de nada, porque era isso que a minha avó queria. A mediação fracassou. Cerca de uma semana depois que a mediação foi para o buraco, eu estava na casa da minha avó, revirando o armário dela. Encontrei uma caixa que, de alguma forma, eu tinha deixado passar antes. Estava etiquetada com a letra dela, para os abutres. Era uma espécie de armadilha, caso os abutres fossem à casa dela roubar sua herança. Ela havia deixado um pedaço de carvão dentro, com uma mensagem que dizia que era tudo o que mereciam, porque tinham sido meninos maus. Também havia uma carta no fundo da caixa. Estava datada de cerca de 6 meses antes de a minha avó morrer, e dizia: para o idiota que estiver lendo isso. Minha avó esperava, e quase aconteceu, que a minha família entrasse à força na casa, mas acabei sendo eu a lê-la de qualquer forma. Eu a enviei para a minha família através dos advogados. Imaginei que era algo que eles iriam querer ler. Se chegaram a essas cartas, os esforços para obter algo de mim são muito intensos. Bom, aí tem algo para vocês, mas não gastem tudo em um só lugar. Certamente agora estarão me chamando de tudo e reclamando que não deixei nada para vocês, o que acredito que não é verdade. Eu lhes deixei um vão se foder muito grande por serem os piores filhos que uma mãe poderia ter. O fato de terem entrado para roubar é uma amostra disso. Bom, eles não entraram para roubar, mas minha avó não estava errada. A carta não só era uma mensagem clara de que minha avó não queria deixar nada a não ser um carvão para eles, mas também que ela esperava o pior deles. E também que estava em plenas faculdades, porque uma velha senil não teria colocado todas essas armadilhas na casa, como se fosse um esqueceram de mim. Versão avó contra ladrões de herança que se acham no direito. Como resultado, retiraram o processo uns 3 dias depois. Não acho que o carvão tenha ajudado, mas sim que as esperanças deles estavam desaparecendo. Jogaram com a estratégia de me desgastar com isso, pensando que eu me esgotaria física e mentalmente e acabaria dando algo a eles só para acabar com o assunto. Mas, graças à minha avó e ao seu advogado, já estava tudo preparado. Só de arrastá-los pela lama, legalmente falando, foi o suficiente para colocá-los no lugar. O lado bom do processo é que saíram coisas interessantes que minha avó havia contado e colocado por escrito para o advogado. Coisas que eu não sabia, ou melhor, sabia, mas não com tantos detalhes. Coisas que minha avó tinha guardado para si, e posso entender por quê. E também explicam por que estava tão certa de não deixar nada para eles. É muito longo para explicar e poderia ser uma publicação totalmente separada. Talvez, se quiserem, eu possa contar depois de publicar isso. O importante é que isso veio à tona, e isso provocou algumas consequências extras. Algumas semanas depois que o processo caiu, a esposa do meu tio me escreveu. Estava se divorciando dele. Estava sabendo de tudo o que aconteceu e do que ela não conhecia em sua totalidade. O problema dele com o álcool piorando
E o fato de descobrir que ele estava mentindo sobre dinheiro durante anos, também poderia haver alguma infidelidade ou múltiplas, mas ela não se importava o suficiente para investigar isso. Fizeram com que ela só quisesse terminar com ele. Meus pais também parecem ter problemas conjugais. Meu pai finalmente criou uma espinha dorsal e decidiu que já estava farto das bobagens da minha mãe. Minha mãe pode ser um pouco intensa, e isso da herança deve ter despertado seu súcubo interior. Meu pai me escreveu para dizer que não sabe o que fazer, se divorcia ou não, mas eu não o respondi. As joias da minha avó estão em um lugar seguro neste momento. Quanto à casa da minha avó, ainda não decidi o que fazer. Não há nenhuma objeção, mas não sei se a vendo, fico com ela ou alugo. A casa é um pouco grande para mim, sozinha, e teria que fazer muito trabalho nela. Além disso, prefiro a segurança de um apartamento. Também é muito mais fácil de manter. Alugar é uma das opções menos atraentes, já que, sempre que você faz isso, as pessoas que se mudam não cuidam do espaço como se ele fosse delas, mas também não me parece uma solução muito atraente. Das únicas pessoas das quais não tenho muito mais o que contar são meus primos. Não estão muito felizes comigo. Suponho que os pais lhes prometeram algo disso, mas não fizeram nada. Não estavam incluídos no processo, então não participaram de nenhuma parte dele. Minha outra tia, não sei o que pode estar fazendo neste momento, mas não corre o risco de se divorciar porque já é divorciada. O único risco que ela corre com isso é que as pessoas pensem que ela é uma pessoa ruim, mas não é como se já não pensassem isso antes. Edição. A história do meu tio com a minha avó é muito longa. Se eu quiser contar direito o que aconteceu, e se eu encontrar forças para fazê-lo, talvez tenha uma atualização para vocês em breve. Mas procurem um lugar para se sentar porque não será tão cedo. Atualização 1. Eu devia esta publicação para vocês há vários meses, mas estava com preguiça de sentar para escrevê-la. Minha publicação anterior esgotou todas as minhas energias para escrever no Reddit sobre a minha família. Precisava de um tempo longe deste lugar antes de sentar para escrever isso. Bom, lá vai. A relação da minha avó com meus tios e minha mãe nem sempre foi ruim, ou não tão ruim, mas piorou com a morte do meu avô. Antes disso, acho que a relação era normal, com as discussões que existem em todas as famílias. Meu avô deixou tudo para sua esposa, e acho que isso fez com que eles sentissem ressentimento dela. Ou talvez eu fosse muito jovem para notar o que realmente acontecia. Minha avó não gostava de falar mal de outras pessoas, então nunca discutíamos sobre isso de verdade. O maior conflito da minha avó era com o meu tio, mas minha mãe e minha tia o apoiavam, então elas também estavam de certa forma em inimizade com a minha avó. Meu tio sempre teve alguns problemas com álcool. Sem problemas sérios, mas era daqueles tios que gostam de beber um pouco a mais em cada evento social. Bebia sempre um pouco a mais até acabar dizendo algo inadequado e arruinava as reuniões. Até o incidente que vou contar a vocês, isso era o maior destaque do seu problema com o álcool. Além disso, ele estava frequentando reuniões dos Alcoólicos Anônimos e tinha começado a manter isso sob controle. Primeiro contarei a versão que eu conhecia e depois todos os detalhes que a minha avó mencionou ao advogado de sucessões e aos relatórios policiais aos quais tivemos acesso. Meu tio estava sempre pensando no próximo negócio, nunca trabalhava seriamente em um, mas tinha grandes ideias. Não sei nada sobre empreender, mas sempre o víamos trabalhar algumas semanas em alguma ideia, gastar algum dinheiro e depois fracassar. Depois disso, arranjava algum emprego para pagar as contas até encontrar outra ideia para trabalhar. Aí renunciava e o ciclo voltava a se repetir. Todos nós víamos isso, inclusive minha avó, e por isso ela não queria emprestar nem dar dinheiro a ele. Alguns comentários quando ele estava bêbado e incomodava eram que ele sempre se achava superior ao resto porque estava prestes a conseguir, e os outros eram uns perdedores. Não são palavras exatas, mas a ideia era essa. Para minha mãe ou para minha tia, isso não parecia incomodar, mas para os outros sim, e isso gerava discussões. Não as incomodava porque esperavam que, se meu tio conseguisse, elas também receberiam algum benefício. Meu tio sempre mencionava como compraria uma casa de fim de semana, e todos nós iríamos para lá, ou que nos levaria para viagens a lugares caros. Os olhos da minha mãe e da minha tia brilhavam. Um dia, meu tio estava bebendo demais com um amigo em um bar, e literalmente tiveram uma ideia milionária, entre aspas. Não é a mesma ideia do dinheiro que ele solicitou antes e que, segundo ele, valeria 2 milhões de dólares agora, mas provavelmente valeria muito na cabeça do meu tio naquele momento. Foram à casa da minha avó, e diretamente exigiram falar com ela para que lhes emprestasse dinheiro. Não sei quanto queriam, mas não iam embora. Isso resultou em uma discussão, e, finalmente, ambos foram presos. Enquanto isso, minha avó não voltou a falar com meu tio, ou o fez muito de vez em quando. E como minha mãe e minha tia ficaram do lado do meu tio, a relação com elas foi bastante fria. No entanto, havia mais sobre isso. Eu descobri vários meses após o incidente, porque minha avó não quis me contar na hora. Eu estava na universidade estudando e meus pais também não me contaram nada. Quando minha avó me contou, também não me deu todos os detalhes para que eu não me preocupasse.
De qualquer forma, essa versão estilo Disney foi suficiente para que eu não gostasse do meu tio, e até para que limitasse meu contato com meus pais e com a minha tia. Quer dizer, como eles podem defender isso? Agora, a versão da minha avó e dos relatórios policiais. Não houve apenas uma discussão acalorada e minha avó chamou a polícia. Eles foram violentos com ela porque ela se recusou a emprestar-lhes dinheiro. Meu tio não exatamente, mas sim o amigo, que empurrou a minha avó e causou uma fissura no quadril dela. Para alguém da minha idade é doloroso, mas você se recupera relativamente rápido. Para a minha avó, de 80 e tantos anos, é outra questão. Meu tio recobrou um pouco da consciência quando viu isso. Tentou controlar o amigo. Mas também dizia à minha avó que ela poderia ter dado o dinheiro a eles, e não ser uma velha pão dura. Por sorte, os vizinhos chamaram a polícia após ouvirem o que estava acontecendo e ambos foram presos. Meu tio recebeu algumas acusações menores. Mas o amigo foi condenado a 6 meses de prisão por agressão a idosos, entre outras coisas. Não sei nada dessa pessoa, mas minha avó tinha uma ordem de restrição contra ele até o dia em que morreu. Ele já cumpriu sua pena, mas eu não o conheço. Eu não sabia nada disso até o processo, que foi quando muitas coisas vieram à tona, aumentando ainda mais o meu desprezo pelos meus pais e pela minha tia. Não sei se meus primos sabem, mas posso acreditar que sim. Pela forma como agiram com a herança, tenho a sensação de que são daquelas pessoas para as quais isso parece algo pequeno comparado ao seu direito de obter dinheiro. Agora que o processo acabou e eu não preciso mais das mensagens de todos eles, eu os bloqueei. Meu tio continua se divorciando e meu pai, acho que no fim, não. Um comentarista disse que ele só estava fazendo isso para ficar do meu lado. Bom, tirar um pouco da minha herança e depois compartilhar com a minha mãe. Odeio admitir, porque são meus pais de quem estamos falando, e ter pais assim eu não desejo a ninguém. Mas, quanto mais eu penso, mais acho que aquele comentarista estava indo pelo caminho certo. Edição. Algo mais a acrescentar, que era novo para mim. Todos os filhos da minha avó têm ou tinham problemas financeiros. Meu avô os ajudava um pouco enquanto vivia, mas decidiu não deixar nada para eles depois de perceber que ajudá-los com dinheiro só piorava a situação. Acho que minha mãe e meus tios pensavam que a minha avó o influenciou, mas tenho informações de que o meu avô pensava essas coisas por conta própria, desde antes de falecer. Atualização 2. Queria compartilhar uma atualização sobre a minha família. Meu tio já está divorciado, meus pais não. Meu tio já está legalmente divorciado e recorreu ao álcool mais do que antes. De fato, está dormindo em abrigos porque está gastando tudo o que pode em álcool. Eu mesma o vi pela cidade algumas vezes. A ex-esposa dele parece não se importar, mas o filho dele sim. Tem procurado ajuda para ele, tentando levá-lo para sua casa, mas ele sempre volta a cair no vício. Minhas suspeitas estavam corretas, porque ele sabia o que fez com a minha avó. Meu primo me enviou uma mensagem dizendo que é minha culpa o pai dele estar nessa condição, que a minha teimosia o levou a esse estado. Não me lembro de ter colocado uma garrafa na boca dele e o obrigado a beber. Também mencionou que o lance com a minha avó foi um acidente exagerado, mas a polícia chegou a outra conclusão após a investigação. Mais do que isso, o amigo do meu tio confessou para chegar a um acordo, porque havia muitas testemunhas ouvindo os gritos naquele dia. Também viram um amigo muito bravo e gritando coisas para a minha avó. Não acho que alguém inocente e no meio de um acidente haja dessa forma. Da minha tia e da filha dela não sei de nada. Foram as que se mantiveram mais à margem, mas literalmente nada, porque não tive contato e não planejo ter. Meus pais venderam a casa deles. Eles vinham vivendo com dívidas desde que meu avô parou de ajudá-los. Esperavam que a herança os colocasse de volta no ponto de partida. Continuam casados, até onde eu sei. Para quem comentou ou perguntou sobre a casa da minha avó, devo dizer que a aluguei. Agradeço seus conselhos, mas foi a decisão que tomei. Vendê-la não me parecia certo, e me mudar não era o mais conveniente. É uma casa grande, com muito a se fazer. Os gastos mensais poderiam se tornar demais para mim se algo quebrasse. O aluguel pelo menos me permite pagar os impostos e fazer consertos de vez em quando. Só os impostos de uma propriedade assim valem mais que o meu aluguel atual. Isso sem contar o parque que tem que manter, os reparos e outras despesas variadas. É uma casa de vários quartos que ficaria sozinha quase o dia todo. No entanto, a família que mora lá agora tem vários filhos e está dando um bom uso a ela. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.